Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala pessoal, hoje é quinta-feira, 23 de julho de 2026. Está no ar mais um ABC Cast, aquele resumo rápido, direto e sem enrolação para você entender o que realmente importa. Seja no ABC, em São Paulo, no Brasil ou no mundo. E nesse final de noite a gente começa a semana com o pé no acelerador da notícia desse quintou, com a sexta-feira já batendo na porta. E para organizar esse caos informativo e encerrar o dia sabendo o que foi realmente importante e de destaque para você, eu sou Mariana Fante e divido os microfones, bancadas e opiniões com ele, João Pedro Melo. Fala, JP! Hello, Mari! Olá, pessoal! Um excelente final de noite para ti, que já tá contando as horas para essa sexta-feira. A quinta fecha com um noticiário a todo vapor do Brasil e no mundo, e o nosso papel aqui é traduzir esses acontecimentos de forma clara, direto ao ponto, para separar o fato do ruído e te entregar o que realmente impacta no teu dia a dia. E hoje a gente inicia falando sobre o incêndio com explosão que gerou caos no trem da Zona Leste de São Paulo e o governo que afastou a empresa privada, devolvendo os trens para a CPTM. O STF autoriza a PF a investigar repasses do Banco Master para filme de Bolsonaro. E a gente ainda fala sobre o senador Flávio Bolsonaro, que recua e pede desculpas a Michele para tentar conter crise no PL. Então por aqui, tu já sabe como funciona. É informação direta, contexto e análise para deixar o cenário muito mais nítido. Então bora ajustar o volume do café e do fone, porque o ABC Cast já tá começando. E chegamos com muita notícia por aqui. A primeira delas, após explosão e incêndio no trem na Zona Leste, o governo de São Paulo afasta a empresa privada. A manhã dessa quinta-feira foi de pânico e caos absoluto para passageiros da Zona Leste de São Paulo. Por volta das 6 horas da manhã, uma explosão seguida de incêndio atingiu um trem na linha 12 Safira, operada pela Trivia Trens, na altura do Brás. O susto foi tão grande que imagens mostram o vagão carbonizado, muita fumaça e pessoas sendo obrigadas a descer e caminhar pelos trilhos. E para piorar, a pane elétrica gerou um efeito dominó. Por segurança, as subestações de energia foram desligadas, paralisando completamente as linhas 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade. O cenário na região, na Avenida Celso Garcia, foi de guerra, com policiais militares precisando ajudar os passageiros, incluindo idosos, a escalar barrancos e pular muros com auxílio de caminhões para conseguirem sair da via. O impacto na cidade foi tão grande que a prefeitura suspendeu o rodízio de veículos para tentar aliviar o fluxo de quem não conseguiu usar os trilhos. Enquanto isso, ônibus do sistema Paese tentavam dar conta da demanda absurda. Tudo isso acontece apenas 3 dias após a Trivia Trens assumir oficialmente a operação comercial dessas linhas, que concentram um fluxo diário, atenção, de quase 1 milhão de passageiros. E diante do desastre operacional, a Artesp, que é a agência de transportes do estado de São Paulo, classificou a situação como, abre aspas, inaceitável, fecha aspas. Em uma medida drástica, a agência determinou que a estatal CPTM retome a operação das 3 linhas privatizadas por no mínimo 90 dias. Sindicatos criticaram duramente o modelo de concessão adotado pelo governo Tarcísio de Freitas, apontando que a troca de gestão priorizou a redução de custos e a demissão de pessoal experiente em detrimento da segurança da população. Mari e ouvintes, essa cena do Tarcísio em privatizar tudo a qualquer custo acabou colidindo violentamente com a realidade de hoje de manhã. O que a gente viu nas linhas da Trivia Trens não foi um mero atraso, foi risco à vida. Entregar uma infraestrutura complexa e vital como essa, sem exigir memória técnica e preparo, é uma fuga clara de responsabilidade que o poder público tem com a segurança do trabalhador paulista. O lucro é transferido rapidamente para a iniciativa privada, mas na hora que o vagão explode, é o policial militar, o ônibus público da Paese e a velha CPTM que são chamados para limpar a bagunça e socorrer o cidadão. Caramba, é um recado claríssimo de que segurança essencial exige Estado forte e não pode ser tratado como um simples balcão de negócio para cumprir promessa de campanha não, hein, Mari?
JP, a realidade de milhões, milhares de pessoas é usar o sistema público de transporte. E se uma situação como essa, confirmada, chama atenção muito para a importância da segurança e manutenção no transporte público, especialmente nos horários de maior pico, de movimento, né? Não é incomum a gente acompanhar problemas, não só na CPTM, mas em outros modais de transporte também, quando milhares de pessoas dependem justamente desses equipamentos para chegar até o trabalho, escola, hospitais. Além dos prejuízos, claro, à circulação, episódios desse tipo provocam também muito medo, insegurança e colocam em risco a integridade dos passageiros e também dos funcionários. E vamos ao giro de notícias do ABCcast dessa quinta-feira, porque Mauá abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional. A Prefeitura está com inscrições abertas para moradores interessados em cursos gratuitos de capacitação profissional com início em agosto. As vagas são para operador de logística, recepcionista, informática avançada, auxiliar administrativo e assistente financeiro. Para participar, é preciso ter mais de 16 anos, ensino fundamental completo e morar na cidade. As inscrições devem ser feitas presencialmente até o dia 28 de julho em 2 locais. No Qualifica Mauá, na rua Jundiaí, número 63, ou na Casa de Cursos, na Avenida Castelo Branco, número 401. E atenção, porque é importante levar documento de idade e comprovante de residência. Ribeirão Pires abre vagas de emprego no Atende Fácil. E para quem está buscando uma oportunidade em Ribeirão Pires, já pode comemorar. O posto Atende Fácil na cidade está com 37 vagas de emprego abertas para a próxima semana. Tem oportunidades para auxiliar de logística, costureira, mecânico montador, motorista de caminhão, operador de empilhadeira, entre outras funções. O atendimento aos candidatos acontece de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. E para se candidatar, basta comparecer presencialmente na sede do posto, que fica na rua Capitão José Galo, número 55, no centro, levando, é claro, a carteira de trabalho e seu currículo atualizado. E para os colecionadores que ainda estão na saga de completar o álbum da Copa do Mundo, o Shopping Metrópole em São Bernardo prorrogou o funcionamento do seu espaço de trocas até o dia 31 de julho. Além de encontrar outros torcedores para conseguir aquelas figurinhas difíceis, o local gratuito conta com pebolim, videogame e chute ao gol. O espaço funciona durante o mesmo horário do shopping e fica na Praça Samuel Sabatini, número 200, no centro. Olha só, é uma ótima pedida de lazer aí para curtir com a família, hein? É isso aí mesmo, Mari. E assim, a gente encerra o nosso giro de notícias de hoje com cursos de qualificação em Mauá, vagas de emprego em Ribeirão Pires e troca de figurinha da Copa em São Bernardo do Campo. E se tu quiser conferir em detalhes as histórias que a gente contou por aqui, basta acessar o nosso site oficial, que é o abcdobc.com.br. E quintou com drops de saúde mental com ela, Natália Mello. Oi Mari, oi JP e oi pra você que ouve a gente. Hoje eu quero falar de autocrítica com vocês. Ela pode ser uma aliada, afinal reconhecer os nossos erros ajuda a corrigi-los e aprender com eles, mas quando você passa a enxergar apenas o que você fez de errado, a cobrança ela começa a ter um outro efeito. Cada erro que você comete tem um peso maior do que deveria. Cada dificuldade vai virar um motivo para questionar sua própria capacidade e aos poucos, então, a sua motivação pode dar lugar ao medo de falhar. Olha só, pense em alguém aprendendo um esporte novo. Se a cada tentativa essa pessoa ouvir só críticas, provavelmente ela vai começar a duvidar da própria capacidade e aí ela não vai ter mais vontade de continuar a praticar aquele esporte. E com a gente não é diferente não. A forma como nós falamos com nós mesmos também influencia a nossa disposição para tentar de novo. Então, quando você comete um erro, a sua voz interna ela está te ajudando a encontrar um caminho ou ela só está aumentando o peso daquele momento? Ser gentil consigo mesmo não quer dizer que você está diminuindo a sua responsabilidade, mas sim você cria condições para continuar aprendendo, mesmo quando as coisas elas não saem como você esperava. Crescer exige muito mais do que disciplina. Também exige aprender a se tratar com gentileza durante o caminho. E se você quiser mais dicas sobre saúde mental, já sabe, me segue lá no Instagram, no @psinataliarmelo, Natália com TH. Perfeito, Natália. Pega leve consigo mesmo, especialmente nos dias difíceis. É uma questão de sobrevivência mental e não de negligência.
Então, acho que fica uma lição valiosa para todo mundo aplicar na sua rotina. Muito obrigado pelo Drops e uma excelente semana para ti. Valeu, Natália. E vamos seguir com notícia aqui no ABCcast, porque o STF autoriza a PF a investigar repasses do Banco Master para filmes sobre Bolsonaro. O cerco investigativo fechou em torno da produção da cinebiografia sobre o ex-presidente. O ministro André Mendonça, do STF, autorizou a Polícia Federal a abrir um inquérito para investigar os repasses milionários que o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, teria feito para o filme Dark Horse. A decisão teve parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. E a suspeita central da PF é de que os 61 milhões de reais enviados para um fundo no Texas possam ter sido desviados de sua finalidade original. Os investigadores querem descobrir se parte desse montante bancou as despesas do deputado Eduardo Bolsonaro, que mora nos Estados Unidos desde o início de 2025. Flávio Bolsonaro, seu irmão, que intermediou os repasses em mensagens vazadas, negou o desvio e garantiu que o dinheiro ficou restrito à produtora do filme. Mas a dor de cabeça do senador não parou por aí, não. Os documentos revelados ontem ganharam tração hoje em Brasília e mostraram que o escritório de advocacia de Flávio recebeu R$500 mil de uma empresa de contabilidade que tem ligação direta com uma consultoria abastecida pelo próprio Banco Master. Flávio se defendeu afirmando que prestou um serviço advocatício privado, portanto totalmente legal, sem relação com as investigações de Vorcaro. Politicamente, no entanto, a sucessão de revelações já causa estragos. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, apoiou publicamente as investigações para, abre aspas, esclarecer tudo, fecha aspas, mas... Porém, nos bastidores, caciques do partido temem que a insistente ligação de Flávio com o ex-banqueiro comprometa de vez a campanha presidencial, e a desconfiança aumenta a cada vazamento, dificultando a tentativa da legenda de abafar o escândalo. Mari e ouvintes, na política e nas investigações criminais, o ditado "siga o dinheiro" raramente falha. Quando cifras de 61 milhões de reais cruzam fronteiras, passando por escritórios, banqueiros, produtoras e parentes políticos, o cheiro da fumaça é forte demais para ser ignorado. A autorização do ministro André Mendonça, que foi indicado pelo próprio Bolsonaro, mostra a gravidade desses indícios. É fundamental que a PF faça o seu trabalho técnico, porque a sociedade brasileira não tolera mais essas contas no exterior e nota fiscal suspeita virando sinônimo de impunidade. Não importa o sobrenome do investigado. Não é, Mari? É isso mesmo, JP. E tem outra. A alegação de ter sido um serviço privado, como Flávio disse, cai por terra a partir do momento que Flávio é pré-candidato à presidência. Portanto, pode e deve ter a sua vida não só pública, como a privada, investigada e aberta à população e aos seus potenciais eleitores. A autorização para a abertura de um inquérito, importante salientar, não representa necessariamente uma condenação nesse momento, mas indica sim que as autoridades consideram haver elementos suficientes para investigar os fatos. Em um Estado de Direito, que é, afinal, o que nós vivemos, é fundamental que qualquer suspeita sobre a origem ou destino de recursos sejam apuradas com transparência, independente de quem sejam os envolvidos. E olha, o caso teve mais desdobramento porque Flávio recuou, pediu desculpas a Michele Bolsonaro para tentar conter então uma crise no PL. Em uma tentativa desesperada de salvar a unidade da própria campanha, o senador Flávio Bolsonaro recuou e divulgou nesta tarde um vídeo pedindo desculpas publicamente à primeira-dama Michele Bolsonaro. No pronunciamento, ele encheu a madrasta de elogios, reconheceu a importância dela no PL Mulher e nos cuidados com o pai, Jair Bolsonaro, e fez um forte apelo para que ela participe ativamente da corrida presidencial. Mari, e parece que a bandeira branca funcionou. O primeiro sinal veio bem rapidinho. Michele curtiu a postagem do vídeo de Flávio nas redes sociais. Nos bastidores, a informação é de que ela entendeu o pedido como legítimo e de, abre aspas, coração. E já está gravando um vídeo de resposta em uma confeitaria no Jardim Botânico, em Brasília, para selar a paz e anunciar que deve lutar junto do senador na campanha. Na gravação, ela fará um agradecimento à governadora Celina Leão, à senadora Damares Alves e, claro, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, que foram os grandes responsáveis por costurar
essa reaproximação. Esse tratado de paz acontece um mês depois da relação entre eles explodir. Eles, quando me refiro a Flávio e Michele. Michele, inclusive, quis ter sido chamada de inexperiente e, abre aspas, idiota, fecha aspas, pelo enteado. O racha foi tão profundo que vazou até uma ligação de Dana Costa, esposa de Valdemar, reclamando que as decisões do partido obedeciam a, abre aspas, ordens da princesa, fecha aspas. Na ocasião, o próprio Valdemar teve que dar um choque de realidade na esposa sobre o peso da ex-primeira-dama ao responder na mensagem, abre aspas, lógico, a princesa é quem tem voto. Fecha aspas. E com essa poeira baixando, o foco agora é o futuro político da própria Michele. Apesar de muitos veículos cravarem a candidatura dela ao Senado pelo Distrito Federal, a ex-primeira-dama ainda não bateu o martelo oficialmente. A confirmação só será feita na convenção partidária do Distrito Federal, que foi remarcada do dia 5 para o dia 2 de agosto. E ela, inclusive, já avisou que não deve participar da convenção de São Paulo, porque precisa ficar na capital federal cuidando do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas Mari e ouvintes, olha só para essa confusão toda. E a gente percebe que para essa turma, a fronteira entre a sala de estar da família e a sede do partido simplesmente não existe. O PL é a legenda que abocanha a maior fatia do dinheiro público no Brasil, mas é gerido como se fosse uma herança disputada a tapas pelo Zap. Tem a esposa do dono reclamando dos caprichos da princesa, é candidato a presidente gravando videozinho de desculpa para Madasta não perder o voto, e a institucionalidade foi completamente engolida pelas chamadas picuinhas, né? Vamos ser bem sinceros. Enquanto eles brincam de monarquia e brigam para ver quem é que dá a última ordem, o país segue esperando resposta séria para problema real. É a velha política do tudo em família, bancado por quem? Pelo nosso bolso, né, Mari? JP, esse episódio revela muito mais do que um simples gesto de reconciliação pessoal. Ele mostra a importância da unidade interna em um grupo político que depende fortemente de sua coesão para manter uma força eleitoral. Um pedido público de desculpas como esse, por exemplo, acompanhado de elogios, um convite para uma maior participação de Michele, indica tudo isso uma tentativa de preservar alianças e evitar desgastes dentro do próprio campo político. Também traz à tona o peso que a Michele adquiriu dentro de toda essa estrutura do PL, e isso não pode ser negado, especialmente entre o eleitorado conservador e no movimento feminino ligado ao partido. A forma como Flávio destacou seu papel junto ao PL Mulher e à família Bolsonaro demonstra que a sua presença é vista como um ativo político relevante. Nesse cenário, o enteado e a madrasta vão ter que se entender. E chegamos no nosso momento de descontração aqui no ABCcast com o nosso quadro queridinho, que é o Quem Disse Isso? Por aqui, a gente traz uma frase de peso para que você reflita e tente descobrir de quem é a autoria. Então, JP, com você, manda aí a frase. É isso aí, Mari. A frase de hoje ela vem direto das raízes da sociologia e serve como um belo puxão de orelha sobre o qual deveria ser o verdadeiro papel do Estado quando o país ameaça sair dos trilhos. Então ouve só. Impõe-se ao poder público a obrigação de agir como o regulador da ordem social e institucional. Repetindo, impõe-se ao poder público a obrigação de agir como o regulador da ordem social e institucional. E aí, Mari, será que tem como adivinhar quem é o pensador por trás dessa lição de hoje? Acho que agora não tá tão difícil, né? Vamos tentar, né, JP? A dica, então, é de um dos pais da sociologia moderna, o intelectual francês que explicou como a falta de regras e de pulso do Estado joga a sociedade no caos e na chamada anomia. Será que ficou mais fácil? Essa reflexão é do gigante Émile Durkheim. Ele cravou essa ideia para lembrar que o Estado não pode lavar as mãos. É simplesmente dever dele intervir para garantir a segurança, moralidade e estabilidade das instituições antes que o pacto social se rompa. Perfeitamente, Mari. E o Durkheim desenhou muito bem quando o poder público se omite. O caos toma conta. E a gente vê isso na prática em todas as esferas. E literalmente as coisas acabam saindo dos trilhos, como essa explosão absurda na linha da Trivia Trens, provando que a falta de rigor na fiscalização das concessões privadas coloca a vida do cidadão em risco. E quando a gente olha para Brasília, a desordem acaba mudando de endereço, mas é meio que a mesma coisa, né?
O Estado precisa impor a lei para frear o desvio de dinheiro e a farra investigada pela PF e pelo STF no caso da Dark Horse. Enquanto isso, o cenário político vira palco de rinha familiar e vaidade no PL, com o Flávio tendo que se curvar e pedir desculpas em público para obedecer às ordens da princesa Michele. Quando os interesses da nação viram reféns de feudos familiares, caixa 2 e empresas irresponsáveis, é o cidadão que acaba pagando a conta desse pato. E é justamente para furar essa bolha de caos e te puxar para a realidade que o nosso jornalismo entra em campo, para você não ser atropelado por quem deveria estar no controle. Não é mais ou menos por aí, Mari? É bem por aí, JP, e é com essa baita reflexão que a gente fecha a conta de mais um ABC Cast. Sempre lembrando que além da nossa companhia por aqui de segunda a sexta, você também tem o ABC Cast Conexões aos sábados, o Cine ABC Metrópole todas as sextas, e nós estamos nas principais plataformas como YouTube, Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcast. É só buscar, achar pela gente e dar o play. E se esse episódio fez algum sentido pra você, compartilha com alguém que também gosta de se manter muito bem informado sem enrolação. E ó, manda a tua opinião pra gente. Pode ser crítica, sugestão, ideia ou até mesmo aquela pauta que só você reparou pelo caminho. A gente adora trocar essa ideia contigo, então já aproveita para seguir a gente lá no Instagram. É o ABC do ABC _oficial, porque, caramba, tu já tá mais do que avisado, né? A nossa conversa não termina por aqui. E lembrando que se você gosta de ficar atualizado sobre tudo que tá rolando, é só acessar o nosso site, abcdoabc.com.br. Lá sempre tem notícia fresquinha para você. E antes de fechar, a gente sempre deixa aquele nosso abraço pra ti que tá pela correria no final do dia ou aproveitando em casa aquela pausa merecida um pouco antes de dormir. Pra gente é uma honra ter a companhia da audiência de vocês desse lado do fone. É isso aí, então amanhã a gente tá de volta com mais notícia, contexto e, claro, café, sempre no mesmo compromisso de sempre. E seguimos juntos com firmeza e muita leveza. Então, tchau, tchau, uma ótima noite a todos vocês, até amanhã. Tchau, tchau, pessoal, até a próxima. Este podcast é uma apresentação do portal ABC do ABC. Apresentação: João Pedro Melo e Mariana Fante. Edição: Rodrigo Rodrigues. Roteiro: João Pedro Melo. Direção: Tiago Quirino. E direção-geral: Alex Faria.